19 de agosto de 2020, 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Mateus. Disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um fazendeiro que logo de manhã saiu para contratar trabalhadores para sua vinha. Pelas 5 da tarde saiu ainda e, encontrando outros que lá estavam, disse-lhes: por que estáis aqui o dia todo sem trabalhar? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: ide também vós trabalhar em minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha falou a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Chegaram os das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Chegada a vez dos primeiros, eles pensaram que iriam receber mais, mas receberam também 1 denário. Ao recebê-lo, reclamavam contra o fazendeiro. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Momento da nossa meditação. Esse é um dos evangelhos muito preciosos, onde a gente consegue tirar muitas lições sobre ele. É o evangelho no qual a gente consegue compreender por que os últimos serão os primeiros, como disse no evangelho de ontem. E desse evangelho eu gosto de tirar 4 lições que eu vou partilhar com vocês neste dia. Então a primeira lição é que nós éramos imprestáveis e o Senhor ele nos chamou, ele nos amou, né? Ele nos deu a oportunidade de servi-lo. Assim como os trabalhadores que estavam no caminho e o fazendeiro o chamou. Ele perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Ah, nós não temos trabalho. Então vem comigo. E assim ele o fez. Então a primeira lição que eu vejo deste evangelho é essa, que nós éramos imprestáveis, nós não tínhamos nada para fazer nesta vida, e aí o Senhor nos chama para servi-lo, para sermos pessoas melhores, para poder espalhar o amor e a misericórdia, espalhar a bondade, e assim o Senhor o fez. A segunda lição, que eu acredito ser muito preciosa neste evangelho, é que muitas vezes nós somos invejosos, assim como os primeiros trabalhadores. Eles reclamaram porque receberam o mesmo valor que aqueles que chegaram por último, porque também receberam 1 denário. O combinado era receber 1 denário, não importava o tanto de tempo que eles tivessem que trabalhar, mas sim que eles iam receber 1 denário, e esse 1 denário foi pago. Porém eles reclamaram por inveja. E quantas vezes nós também somos assim, nós julgamos sem saber. Tenho certeza que naquele momento eles começaram a julgar, dizendo que trabalharam mais, que isso foi injusto. Mas será que eles sabiam a necessidade daqueles outros que chegaram por último? Será que aqueles outros também tinham família, precisavam alimentar, precisavam sustentar? Então muitas vezes nós também somos invejosos e esquecemos de olhar para a bondade e misericórdia de Deus, para a justiça de Deus, e olhamos para a nossa inveja. Então que nós possamos tirar isso de lição, parar de julgar o outro, parar de ter inveja do outro, porque Deus ele nos dá conforme a sua vontade, conforme a sua bondade, porque Deus é justo, Deus é fiel. Nossa terceira lição, que no dia final seremos surpreendidos. Então, no dia final, no dia que Jesus voltar, no dia que for o nosso julgamento, nós seremos surpreendidos. Seremos os últimos ou seremos os primeiros? Seremos surpreendidos. Então que você fique vigilante para quando esse dia chegar. E a nossa quarta lição, que nós devemos entender o nosso lugar. Deus não nos deve nada. A recompensa é dele. É ele que dá. Ele dá a quem ele acha justo. Como eu já disse, ele é justo e ele é fiel. Então, cabe a nós sabermos o nosso lugar. Para de brincar de ser de Deus, de ser Deus. Seja de Deus e não seja Deus, certo? E o nosso propósito do dia hoje será: nós vamos lembrar um momento que você foi injusto e reverter essa injustiça em justiça. Lembre de um momento que você foi injusto com alguém? Vai lá e se reconcilie. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Beijos, até amanhã.